Oi? Pode iniciar. Beleza. Nossa, tá falhando muito o áudio que eu ouvi agora, mas se podemos começar? Podemos. Deixa eu ver aqui no chat. Podemos. Beleza. Então, ok. Começamos a gravar. Aqui. Aí. Bom, pessoal, então o próximo tópico aqui que a gente vai analisar é a relação entre o direito penal e o direito administrativo na tutela jurídica do ambiente. Então, nós temos aqui uma relação especialmente próxima entre o direito penal e o direito administrativo na tutela jurídica do ambiente. Basicamente porque, primeiro, né, o ambiente não é um bem jurídico exclusivamente penal. Na verdade, antes de existir a tutela penal do ambiente, já existia a tutela administrativa. Então, quando se estuda, assim, por exemplo, direito ambiental, o que você vai estudar, basicamente, é a normativa ou a norma administrativa a respeito da regulação dos recursos naturais e utilização e etc. Né? Com relação a essa relação entre o direito penal e o direito administrativo, a gente fala em relação de acessoriedade. O que é uma relação de acessoriedade? O direito penal, ele depende, em certa medida, do direito administrativo. Em certa medida, é o que caracteriza aqui as espécies de acessoriedade, ou de relação entre o direito penal e o direito administrativo. Então, a primeira espécie que a gente tem aqui é uma espécie de acessoriedade inexistente, quer dizer, nenhuma acessoriedade. Quando a tutela penal, ela se dá de forma absolutamente independente com relação ao direito administrativo. Quer dizer, nos tipos penais, nos crimes em geral, não se faz referência alguma ao direito administrativo. Então, não tem lá referência a ato do poder público, nem a normas de proteção, nada. Por quê? Porque o legislador penal ele já traz um tipo totalmente abarcante. Então, por exemplo, se eu for criminalizar a pesca em local proibido, já no próprio tipo penal, o legislador penal já define quais são os locais proibidos naquele país para pescar, sem referência alguma, sem fazer nenhuma remissão a conceitos, a atos normativos, a normas administrativas de uma maneira geral. Então, seria uma tutela penal que nem usa a lei penal em branco. Já o próprio corpo do tipo de injusto já traz todos os elementos necessários para conhecer o conteúdo da incriminação. Depois, nós temos uma tutela penal absolutamente dependente do direito administrativo. É um modelo de acessoriedade máxima ou absoluta com o direito administrativo. A definição do crime depende praticamente todo da norma administrativa, a ponto de se entender ou de se compreender que a norma penal ela serve como um reforço da norma administrativa. Quer dizer, a gente tem lá algumas normas administrativas que são de regulamentação para proteção do ambiente de uma maneira geral. Então, um exemplo, né? Nós temos lá uma norma administrativa. Qual seria? Você deve apresentar nos prazos exigidos tais e tais, aí vai ter a legislação administrativa dizendo quais são os prazos, as informações, relatórios ou informações ambientais exigidos pela autoridade ambiental. Então, se você tem uma propriedade rural, se você tem uma indústria, se você tem ou reside, está estabelecido em uma área próxima de proteção ambiental, está fazendo uma obra e etc., você tem que apresentar relatórios mensalmente, semestralmente, anualmente, mas de qualquer forma,
em prazos definidos pela própria autoridade administrativa. Então, vamos dizer assim, que uma tutela penal absolutamente dependente do direito administrativo seria um crime que criminaliza, seria um tipo penal que criminaliza a conduta de deixar de apresentar esses relatórios no prazo determinado pela administração. Então, no fundo, o que eu estou fazendo aqui é tutelar a norma administrativa violada. Então, eu tenho uma norma administrativa dizendo que eu tenho que apresentar esses relatórios em 30 dias. Eu tenho o meu comportamento que não apresenta em 30 dias, que se omite, eu deixo de apresentar o relatório. E aí eu tenho a norma penal que vai me punir criminalmente por ter violado a norma administrativa. Então, todo o injusto, né, o composto aqui da proibição que compõe o injusto específico daquele determinado delito é pura e simples desobediência administrativa. Então, nesse caso aqui de tutela penal absolutamente dependente, nós vemos assim, se não existisse a norma administrativa determinando a entrega desses relatórios, não existiria o crime, certo? Então, essa é a tutela penal absolutamente dependente. E, por último, nós temos a tutela penal relativamente dependente da norma administrativa. É uma relação de acessoriedade relativa. Na norma penal, o tipo de injusto faz uma remissão à norma administrativa, mas a norma administrativa é apenas um de seus elementos, que pode ser um elemento normativo jurídico e a configuração da própria lei penal em branco, né? Então, um dos elementos é a violação de uma norma administrativa, mas a composição do injusto, a conduta tipificada, não necessariamente depende da norma administrativa. Então, por exemplo, aqui o artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais, que tipifica a conduta de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Gente, a norma incriminada, ou melhor, a conduta incriminada é a caça ilegal, é a caça irregular. Não é? Eu dependo da norma administrativa? Sim, dependo, mas é uma parte só que eu vou depender da norma administrativa. Então, eu vou depender da norma administrativa para saber se essa conduta praticada, ela está de acordo ou em desacordo com permissão, licença, autorização da autoridade competente ou sem a devida permissão, né? Então, eu tenho que saber, primeiro, se existe essa permissão ou não. Se já não existe, eu já tenho a norma incriminadora. E eu vou ter que saber se existe essa permissão, se a conduta de caça, de perseguição, ela está de acordo ou não está de acordo com a permissão obtida, tá certo? Então, nesse caso aqui, você visualiza que a conduta de matar, perseguir, caçar, etc., espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, você tem uma parte que, de fato, lesiona decisões administrativas anteriores, ou seja, a exigência de permissão para caçar, ou, tendo essa permissão, existe uma violação da permissão ou do ato administrativo concedido. Essas decisões administrativas anteriores é que vão demarcar as margens de atuação individual do agente. Ou seja, o que é crime e o que não é crime, eu preciso dessa complementação. Mas o ato lesivo em si não é a violação da norma administrativa, é a caça das espécimes da fauna. Então, essa é a norma, ou essa é a lesão, essa é a conduta lesiva, digamos assim, ao ambiente. A permissão ou a ausência de permissão é uma remissão administrativa complementar. Então, integra a composição do tipo de injusto como um elemento normativo jurídico, né? Em alguns casos de maior gravidade, com esse modelo de acessoriedade administrativa,
é possível perfeitamente que existam delitos que não façam remissão alguma a nenhuma norma administrativa, ou seja, uma tutela independente da norma administrativa, dada a gravidade da conduta. Então, um exemplo aqui seria esse artigo 33, provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Então, veja que aqui eu não preciso, a única situação que eu tenho que definir aqui, quais são as águas jurisdicionais brasileiras, que vem do próprio conceito de território nacional, né? E eu não preciso, ó, são quaisquer espécimes da fauna aquática, não precisa ser espécimes especialmente protegidas pelo poder público, não. A conduta perigosa, a conduta lesiva já é suficientemente grave para merecer uma tutela penal, independentemente de qualquer violação da norma administrativa. Agora, é claro que essa violação aqui, que a prática dessa conduta, ela vai também infringir uma norma administrativa, né? Então, você pode imaginar que provocar né, o perecimento, a morte de espécimes da fauna aquática também é, além de um crime, uma infração administrativa, né? Essa acessoriedade aqui relativa, pessoal, é o modelo que a nossa legislação adotou, tá? Embora existam alguns crimes que a gente vai ver lá nos crimes em espécie, que você verifica, você não acha o bem jurídico, você só vê ali realmente o reforço da norma administrativa. Sobretudo, os crimes contra a administração ambiental. Então, você vê lá uma forte carga de uma tutela penal absolutamente dependente da norma administrativa. Mas, no restante, de uma maneira geral, o perfil da nossa lei dos crimes ambientais não é de ser uma tutela totalmente dependente, sim uma tutela parcialmente dependente, quer dizer, uma acessoriedade relativa. E dentro dessa nossa normativa penal ambiental, essa acessoriedade vai ser conceitual, ela vai ser normativa e ela vai ser material. Então, na verdade, aqui é só uma classificação com relação à espécie da acessoriedade. O que o legislador utiliza no tipo penal? Na acessoriedade conceitual, o legislador coloca no tipo penal alguns conceitos administrativos que ele vai encontrar na norma jurídica, ou fora da norma jurídica pode ser também. Muitas vezes os conceitos administrativos utilizados não são dados necessariamente por uma lei, mas pela doutrina, por exemplo, né? Pela doutrina do direito administrativo. Mas, de uma maneira geral, na nossa lei dos crimes ambientais, todo conceito estará definido numa norma administrativa. Então, conceitual é quando o legislador traz um conceito dentro do tipo. Esse conceito eu vou buscar na norma administrativa, sem que se faça uma referência, né? Então, destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente. Considerada por quem? Pô, a gente sabe quem que vai classificar as florestas como de preservação permanente. É o poder público, é o poder executivo que vai fazer essa classificação, mas o legislador não coloca isso no tipo penal, ele coloca somente o conceito. Depois a gente tem olha, dentro do mesmo tipo penal, artigo 38, a gente tem uma acessoriedade relativa normativa. Aqui, o legislador, ele opta por fazer uma remissão expressa à norma de proteção. Então, ele utiliza o termo norma, normas administrativas, normas de proteção. Então, no próprio artigo 38, a segunda parte da conduta, que a primeira parte é destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo em formação. Então, aqui a gente tem uma conduta número 1. Segunda conduta, alternativa, ou utilizá-la em infringência das normas de proteção. E aqui a gente tem uma acessoriedade normativa, porque o legislador, ele faz referência expressa a normas de proteção, não é só o conceito. Ele já traz para dentro do tipo que você vai ter que buscar isso nas normas administrativas de proteção, tá? Então, esse tipo penal aqui do artigo 38,
Ele é interessante porque ele contém uma acessoriedade conceitual e normativa, as duas no mesmo tipo penal. E depois, por fim, a gente tem essa acessoriedade relativa material. Na acessoriedade relativa material, o legislador, o tipo penal, não faz referência a normas de proteção, mas a um ato administrativo específico. Uma autorização, uma concessão, uma permissão, uma proibição, etc. Então, artigo 30, por exemplo, exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente. Poderia ser também em desacordo com a obtida, por exemplo. Né? Então, de qualquer forma, se faz uma remissão a um ato material, a um ato do Poder Executivo, um ato administrativo, tá? E o artigo 31 também introduzir espécime animal no país sem o parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Então, aqui ele vai passar por cima, ele faz referência a 2 atos administrativos diferentes. Para ser crime, ele precisa violar, ele precisa estar sem as duas coisas, né? Sem o parecer técnico e sem a licença expedida. Bem, essas eram as últimas considerações com relação à acessoriedade, direito penal e direito administrativo. Nosso próximo tópico vai tratar agora das peculiaridades do ambiente enquanto bem jurídico penal. Que aqui a gente tem que saber quais são os contornos desse bem jurídico para categorizar, para saber a legitimidade da tutela penal do ambiente, para que ela serve afinal, né? Bom, em primeiro lugar, quando você vai falar de tutela penal do ambiente, ambiente como bem jurídico penal, a primeira coisa que se deve esclarecer são conceitos básicos a respeito do bem jurídico e sua classificação, né? O bem jurídico é uma categoria, é um ente, um dado ou um valor que existe na realidade e merece, vira jurídico, né? Ele recebe essa primeira valoração, significa tutelável pelo direito, importante para o direito, porque primeiro ele é importante para o ser humano, de diversas maneiras. Então, a gente parte de um princípio que chama princípio da ofensividade, princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, que diz que nenhuma intervenção penal é legítima se não for para criminalizar condutas que lesionam ou expõem a perigo de lesão bens jurídicos relevantes para o ser humano e para a sociedade. Não é? Então, ocorre uma intervenção na esfera de liberdade individual para incriminar condutas relevantes, condutas importantes, condutas que arriscam o ser humano e a própria existência da sociedade, que perturbam a existência da sociedade e colocam em risco a sobrevivência do homem, o desenvolvimento de suas potencialidades e etc. Né? Então, isso seria o bem jurídico. E a missão do direito penal se coloca como tutela ou proteção de bens jurídicos. Embora seja até também afirmado que a missão do bem jurídico, na realidade, é de limitação do poder punitivo e não de sua legitimação. Então, não é para dizer que a intervenção penal é legítima porque tem um bem jurídico. É para dizer que a intervenção penal não é legítima se não tiver um bem jurídico lesionado ou colocado em risco, tá? Então, são raciocínios aqui distintos. Bom, se o bem jurídico é um dado extraído da realidade, é um dado real, tem sua existência no mundo do ser, dá para imaginar que ao longo da história, né, do desenvolvimento da sociedade humana, muitos bens jurídicos foram sendo descobertos como bens jurídicos merecedores de uma proteção do direito penal.
Eles foram sendo descobertos, apesar de já existirem antes do direito. Eles só foram reconhecidos pelo direito e reconhecidos pelo direito penal. Então, o que acontece? A gente vai ver ali a classificação dos bens jurídicos supraindividuais, mas o que seria um bem jurídico supraindividual, como é o caso do ambiente? É aquele bem jurídico que não tem um titular individualizado. Ele é um bem jurídico que tem como titulares uma coletividade de pessoas. Todos são titulares daquele bem jurídico. Não existe uma vítima identificável. Não é? Existe um objeto da ação, um objeto material, mas não existe necessariamente uma vítima, né? Uma vítima individualizada. Mas o bem jurídico está ali e ele pertence a todos. Não pertence a um único indivíduo. Como que surge a ideia da proteção penal do bem jurídico supraindividual? Surge com uma incidência de dois momentos ou duas interpretações de um mesmo momento. Qual é esse momento? É a passagem de um estado de direito democrático para um estado de bem-estar social. Então, com a passagem aqui, com a superação do estado de mera legalidade, de mera garantia da liberdade humana, nós passamos para um estado que se volta a efetivar determinadas garantias previstas formalmente na Constituição, por exemplo. Então, eu tenho desde sempre a proteção, né, a referência à igualdade, liberdade e fraternidade. Tudo bem. Desde o reconhecimento disso, a partir do movimento iluminista, a única coisa que efetivamente se tentou garantir, de fato, foi a liberdade, não é? Então, eu utilizo a lei agora para colocar um bridão no Estado, né? Para o Estado não interferir na esfera de liberdade individual, como interferia antes da Revolução Francesa, por exemplo, tolhendo completamente os indivíduos de sua liberdade. Bom, mas superada essa fase em que houve essa intensa preservação da liberdade e da legalidade, agora está na hora da gente pensar na efetivação das garantias. E aí é que entra o Estado social e democrático de direito, né, ou voltado ao bem-estar social. Nesse contexto, pululam, quer dizer, surgem, emergem diversos problemas que passaram a ser preocupação desse Estado, né? Entre eles, essa proteção ambiental, como a gente viu a partir da década, principalmente da década de 70, né? Que surgiu tarde ainda. Bom, além dos outros direitos sociais, né? O trabalho, a propriedade, a função social da propriedade, né? A questão da função social da propriedade, entre outros, a educação, a saúde pública e etc. Bom, então tá. Surge o bem jurídico supraindividual, quer dizer, aquele que não tem cara, aquele que não tem vítima, que eu não consigo saber quem é a vítima. Nesse sentido, a intervenção do direito penal para proteger esses bens jurídicos, ela é uma modernização do direito penal ou ela é uma expansão punitiva e, portanto, rechaçável, criticável? Então, a gente tem aqui dois movimentos, né? Sobretudo entre os teóricos, né? Entre os penalistas. De um lado, alguns juristas, penalistas, defendendo que o direito penal ele tem que se modernizar. Ele tem que interferir para a proteção desses bens jurídicos, que são fundamentais, que se descobriu tarde demais que seriam fundamentais, e que por isso, inclusive, dado o avançado do estado de degradação ambiental no planeta, aí sim é que a intervenção do direito penal se mostra necessária, porque é urgente que se faça alguma coisa. Então, o direito penal ele não se trata de expansão, mas de modernização. Então, para esses teóricos, não há uma ampliação excessiva da intervenção punitiva, até porque tem que ser feito com racionalidade. E, de preferência,
como contraposição da expansão, né, da modernização do direito penal, nós podemos ter um movimento contrário de descriminalização de condutas que já não são mais tão importantes. Descriminalização, despenalização, movimentos de defesa, de ampliação das penas alternativas e etc. E utilizar o direito penal, de fato, para aquilo que é realmente importante, né? De outro lado, a gente tem esse outro posicionamento, essa outra ideia, que critica a modernização do direito penal. Modernização. Nem se fala em modernização, se fala em expansão punitiva. O movimento de expansão do direito penal. Quer dizer, o direito penal, ele não está se modernizando, ele está sendo aquilo que ele sempre foi. Intervenção máxima punitiva, mas agora expandido. Ou seja, para áreas que antes ele não tocava. Então, nós tínhamos um direito penal clássico, um direito penal voltado à proteção das liberdades individuais, que criminalizaria ali crimes contra a vida, né? Traria crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, que seja, mas algo mais palpável, algo que você vê dando um prejuízo para a vida das pessoas, né? De fato. Então, uma relação muito, muito próxima do bem jurídico lesado e da vida humana. E, por outro lado, você tem áreas que o direito penal jamais interferiu e que vai começar a interferir, mas de uma forma desnecessária, né? Então, segundo essa outra corrente, a expansão punitiva para tutelar o ambiente, por exemplo, não é necessária, muito pelo contrário, ela é criticável, né? Ela não é compatível com o direito penal mínimo, ela faz parte de um direito penal máximo, de intervenção máxima, por exemplo. Então, brigam aqui essas duas correntes, tá? Aí é uma questão de visão mesmo sobre direito penal. Então, eu recomendo, se vocês tiverem um tempo, ou se já leram, de repente já leram, porque é um livro tão clássico, que é um livro do professor Jesus Maria Silva Sanches, A Expansão do Direito Penal, é traduzido pelo Luiz Flávio Gomes, é bem antigo esse livro, mas é um livro muito bom que trata dessa questão da expansão punitiva. Ele é crítico, né? Ele critica a modernização do direito penal. E temos também a obra do professor Luiz Graça Martín, da Espanha, que ele trata também, ele tem uma obra que chama Prolegômenos pela luta da modernização do direito penal. Então, algo assim, é um nome bem extenso, assim, traduzido pela professora Érica Mendes de Carvalho, que também é um livro muito bom. E nesse livro, ele defende a modernização do direito penal, que não trata como expansão, trata como modernização. Então, trata aí, e nesse contexto, entram as questões da tutela penal do ambiente, tá? Bom, mas nós temos aí que lidar com a legislação que existe, né? Que é a legislação que criminaliza as condutas lesivas ao ambiente. Pois bem, outra peculiaridade, então, do ambiente enquanto bem jurídico penal. Eu protejo o ambiente por quê? Para quê? Para quem? Então, eu tenho 3 visões aqui. Eu tenho uma visão antropocêntrica, segundo a qual o meio ambiente ele só merece proteção porque ele afeta a vida humana diretamente. Segundo essa visão, não teria sentido criminalizar condutas que não afetassem, por exemplo, a saúde pública do ser humano, né? A saúde pública ou a saúde individual. Saúde pública ou a saúde individual. Então, eu só protejo as águas porque eu preciso das águas para beber. Eu só protejo o ar porque eu preciso do ar para respirar. Eu só protejo os animais porque eu preciso do quê? Aí você para pensar, você assim, pera lá. Que animais eu tô falando? Só se for um animal que eu for comer. Porque o animal doméstico, o animal silvestre, esses aí, eu não preciso para sobreviver. Então, segundo essa visão antropocêntrica, você proteger
determinadas categorias da fauna, criminalmente, não teria sentido. Então, o direito penal ele só viria a intervir para criminalizar condutas que afetassem diretamente a vida humana. Então, essa relação próxima, muito próxima entre ambiente e sobrevivência do ser humano, tá? Bom, por outro lado, nós temos a visão ecocêntrica, que é o extremo oposto, que se diz que a tutela jurídica do ambiente, inclusive a tutela penal, ela deve se dar exclusivamente em razão do ambiente. Quer dizer, o ambiente como um fim em si mesmo. Não precisa de nenhuma referência à vida humana. Então, o direito penal ele poderia criminalizar condutas que só afetam o ambiente, os recursos naturais, a plantinha. Então, que seja, você prejudicou, você cortou uma plantinha ornamental, aquela plantinha tem a sua função para o ambiente, para o solo, para o passarinho. Então, você pode não usar aquela plantinha, ela não pode não ser útil para você sobreviver. Ela podia ser alimentação de algum passarinho, por exemplo. Então, essa visão ecocêntrica viria com tudo, com o direito penal, para proteger, inclusive, para criminalizar condutas que não afetassem em nada, que não prejudicassem em nada a relação do ser humano com o ambiente, tá? E, por último, nós temos a visão antropoecocêntrica, que vai fazer uma tentativa de comunhão entre as duas visões anteriores. Ela vai dizer assim, olha, nós temos que tutelar o ambiente, não por si mesmo, não ele como um fim em si mesmo, e não somente para servir ao homem, ao ser humano, né? Por quê? Porque o ambiente ele não é um escravo, não é um acessório, não é um patrimônio do ser humano. Então, o patrimônio eu tutelo, claro, tendo em vista o patrimônio individual, agora o ambiente não. Então, o que essa visão antropoecocêntrica ela diz? Ela diz, olha, temos que tutelar o ambiente criminalmente, né? Tutela penal do ambiente, temos que criminalizar condutas lesivas ao ambiente, que ainda, todas as que colocam em risco a saúde humana, claro, tem que ser criminalizadas. Mas nós temos que pensar em criminalizar também as condutas que não afetam diretamente ali um bem jurídico individual, não vão afetar diretamente a saúde de uma determinada população, de uma determinada comunidade, mas que elas podem se refletir, sim, no péssimo equilíbrio, ou vão facilitar, ou vão desequilibrar, por exemplo, um patrimônio florestal de uma determinada localidade, e as consequências desse desequilíbrio não serão notadas imediatamente, e nem serão notadas diretamente na vida do ser humano. Então, aquilo vai afetar a cadeia alimentar de um determinado local, causar um desequilíbrio na fauna do local, que pode eventualmente afetar a vida humana posteriormente, depois, né? Então, com um ataque de animais, enfim, a plantações e etc. Né? Então, isso não é necessário você verificar de forma direta. Então, eu tenho que preparar uma tutela jurídico-penal do ambiente que trabalhe com uma visão antropoecocêntrica, referida ao ser humano, sempre, porque o ser humano que é o centro do direito, mas que proteja o ambiente em todos os seus recursos que sejam necessários, não pensando na geração presente, mas nas gerações futuras também. Por quê? Porque, segundo essa visão antropoecocêntrica, qualquer desequilíbrio no ambiente prejudica a vida humana, ainda que seja indiretamente, ainda que a gente não perceba. Então, é necessário proteger o ambiente, porque direta ou indiretamente ele vai se refletir na vida do ser humano, certo? Então, essa seria a visão antropoecocêntrica. Na nossa legislação penal, nós vemos dispositivos que tratam realmente de uma visão, trazem uma visão antropoecocêntrica,
Mas nós temos alguns também, pelo menos um que eu me lembre, assim de cabeça, que é a visão ecocêntrica, que é o crime de destruição de planta ornamental. Essa não tem como você encontrar o liame, o vínculo entre a conduta lesiva que se protege ali e a vida do ser humano. Você não consegue encontrar. Então, você tem esse dispositivo que é reflexo de uma visão ecocêntrica da tutela jurídica do ambiente, tá? Bom, isso já falamos, né? A proteção dos recursos ambientais, a importância da proteção dos recursos ambientais para a vida humana é não só a sobrevivência, mas também o aproveitamento dos recursos naturais pelo ser humano, não só economicamente, mas também na sua vida cotidiana, inclusive lazer, né? Cultura, etc. E a sua qualidade de vida, né? Bom, então sabemos que o nosso bem jurídico protegido é o ambiente. Por isso é necessário a gente fazer algumas distinções, para não confundir bem jurídico com outras coisas, né? Então, a primeira distinção relevante aqui é entre bem jurídico e objeto da conduta delitiva. Ambos, eu poderia fazer uma distinção assim bem simplista, dizendo que o objeto material é pertencente ao mundo do ser, da experiência, é algo palpável. Então, é aquela mata ali, aquela mata delimitada ali, é aquela árvore, né? Que eu arranquei, aquelas árvores, aquelas espécimes. E o bem jurídico seria algo do mundo normativo, que é o mundo da norma jurídica, que é o mundo do dever ser, né? Então, o bem jurídico seria essa abstração, seria esse valor que está contido na norma e que não existe. Mentira, isso não é uma distinção correta. Tanto o bem jurídico quanto o objeto da conduta pertencem aos dois mundos. O bem jurídico, ele pertence, é verdade, ao mundo normativo, mas ele também pertence ao mundo do ser. Então, quando eu falo de ambiente, eu não estou falando de uma abstração, eu estou falando de uma realidade. De uma realidade que consubstancia um valor fundamental para o ser humano, que é um valor de equilíbrio dos recursos naturais importantes para sua sobrevivência ou para o desenvolvimento pleno das suas potencialidades. Então, esse bem jurídico ambiente, ele não é uma mera abstração, ele não é uma criação do mundo do dever ser, ele é uma realidade, tanto que vira bem jurídico, né? Ele não é apenas um valor, ele é um ente real também, né? E pertence a ambos, então ele é da realidade e é do mundo normativo. O objeto da conduta também. O objeto da conduta também pertence a ambos os mundos. Porque o objeto da conduta, ele vai estar no mundo real, né? Que é ele que vai sofrer a ação direta do ser humano. Mas ele também pertence ao mundo normativo porque ele está descrito, ele está contido num tipo penal. Aliás, a sua existência, a existência do objeto da ação, do objeto da conduta, ele vai se exaurir precisamente nesse plano estrutural. Depende da estrutura típica. Então, eu vou ter crime que vai me remeter a um determinado objeto de conduta e outros crimes que vão me remeter a outros objetos de conduta. Então, eu tenho os crimes contra o patrimônio florestal. Então, arrancar árvores que pertencem a uma unidade de conservação, o meu objeto de conduta naquele crime depende da estrutura típica. Qual vai ser o objeto de conduta? As espécimes da fauna, da flora, aliás, contidas em uma unidade de conservação. Então, para eu encontrar o objeto de conduta de um crime, eu preciso ler o tipo penal, digamos assim, né? E enquanto que o bem jurídico protegido eu não preciso, não se esgota no plano estrutural, ele está ali no plano valorativo e da realidade ao mesmo tempo, porque se extraiu da realidade a necessidade de proteger a flora. Por quê? Porque a flora é um componente fundamental do ambiente, fundamental para o ser humano, para a sobrevivência, para a sua existência, para a sua qualidade de vida. Então, eu estou indo além do tipo penal e alcanço o conteúdo.
O conteúdo é a tutela do quê? Do ambiente. Então, eu posso machucar a árvore, mas eu estarei, em certa medida, e na medida mais importante, lesionando ou colocando em risco o bem jurídico ambiente. Então, é nesse sentido que se diferenciam o objeto da conduta e o bem jurídico. Então, em alguns tipos penais, por exemplo, dependendo da construção típica, nem objeto de conduta vai ter. Eu não vou ter um objeto descrito no tipo penal sobre o qual vai recair a minha conduta delitiva. Por exemplo, dirigir o veículo automotor sob efeito de álcool. O objeto da conduta é o veículo automotor. Não, não é. Ele é o meio de execução. Ele não é o objeto da conduta. O que é o objeto da conduta? O que seria o objeto da conduta? O trânsito, o tráfego? Então, isso não é um objeto verificável, né? Não existe no tipo penal algo sobre o qual vai recair a conduta material do indivíduo. Enquanto isso, o bem jurídico, já vimos esse conceito, ele é um ente, um dado ou um valor social. Então, nós temos aqui um ente da realidade com valoração, né, valorado pelo legislador como importante. Ele pode ser individual ou meta-individual. E aí entra a distinção entre o bem jurídico com o titular, individualizado, e os bens jurídicos supra-individuais ou meta-individuais que não têm. Considerado essencial para a coexistência e desenvolvimento do ser humano. O bem jurídico ele não vai se esgotar na estrutura do tipo, ele se evidencia também no plano axiológico, no plano valorativo. Então, com a prática do crime, não se esgota a ideia de bem jurídico como se esgota a ideia de objeto da ação. Eu tenho, para além do tipo penal, eu tenho um valor que foi extraído da realidade e protegido ali naquele tipo penal, que é o ambiente, por exemplo, no caso dos crimes contra o ambiente, certo? Já falamos sobre esse princípio, um princípio de limitação da intervenção penal punitiva, princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Eu só posso ter tipo penal sem objeto de conduta, mas eu não posso ter tipo penal sem bem jurídico. Então, um exemplo gráfico aqui para vocês verem a distinção entre o objeto da conduta e o bem jurídico é o crime de poluição, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais, tal, que resulta ou possam resultar danos à saúde humana ou provoquem a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Qual vai ser o objeto da conduta? O recurso ambiental que foi objeto da poluição, da conduta poluente. Pode ser um ar atmosférico de uma determinada região, como pode ser um rio, né? Até um determinado curso d'água, se for um caso de poluição hídrica. Isso é o objeto da conduta. É aquilo que eu toquei com a minha conduta poluente, né? E o bem jurídico? O bem jurídico é algo maior que não se esgota aqui na verificação do tipo penal e do caso concreto. Ele é o ambiente em geral como um ente valioso, normativamente reconhecido como valioso, né? Depois a gente tem aqui também a distinção entre bem jurídico e função. Essa é muito importante para a nossa tutela penal do ambiente, tá, pessoal? Muito importante. Distinção entre bem jurídico e função. Primeira afirmação. A norma penal, ela tem que proteger bens jurídicos e não meras funções. Mas o que diabos é uma função? A função é um papel, é uma tarefa exercida por um determinado órgão ou um conjunto de pessoas que tem a finalidade de realizar aquelas tarefas e tem capacidade e competência para isso. Então, por exemplo, eu tenho função ambiental. O que é a função ambiental? É um papel que vai ser desempenhado por órgãos administrativos ambientais com alguma finalidade. Aí é que está o ponto interessante da função. Essa finalidade aqui, ela é preenchida por quem tiver coordenando, quem estiver administrando esses órgãos administrativos. Então, se eu mudo um governo, por exemplo, eu mudo a finalidade da função ambiental.
Então, se eu tenho um governo que é um governo protetor do ambiente, que tem essa tendência de proteção do ambiente, a função ambiental, exercida pelos órgãos administrativos competentes para isso, será no sentido de racionalizar a utilização dos recursos naturais, ou seja, de limitar a utilização dos recursos naturais, de dar preferência à proteção do ambiente do que ao desenvolvimento econômico, por exemplo. Agora, se eu mudo o governo, daqui 4 anos muda, e aquele órgão administrativo vai estar na mão de outras pessoas, de outros administradores, essa finalidade pode mudar também. Então, percebam, a função, ela é axiologicamente vazia e contingencial. Significa, ela muda de acordo com o vento. Ela é vazia, ela não tem uma substância ética que advém de valores extraídos da sociedade, quer dizer, da necessidade de proteção do ser humano e de sua qualidade de vida. A função ambiental, de forma alguma, se confunde como o ambiente enquanto um bem, enquanto um ente valioso, é valioso em si mesmo e referente ao ser humano. O ambiente, ele não muda conforme o governo. Ele não muda com o vento, ele sempre vai ser o ambiente. Ele sempre vai ser o conjunto desses elementos naturais, desses recursos naturais, dos seus elementos, componentes desses recursos naturais. Então, é o ar, é a água, é a flora, é a fauna, é o solo, é o subsolo, não é? São as águas interiores e o mar, etc. Tudo isso, todo esse conjunto e sua interação com o ser humano, isso aqui não depende de decisão política. Isso é o ambiente e ponto. A função ambiental, não. A função é isso que vai ser exercida por órgãos administrativos. E a função ambiental, ela pode ter a função de proteger o ambiente ou de explorar o ambiente para fins econômicos. Sim, depende de quem estiver administrando. Depois, já falamos sobre isso, mas aqui tem algumas considerações por escrito para vocês, né? Sobre o bem jurídico supraindividual. Ele surge do processo evolutivo do Estado liberal para o Estado social. Esse bem jurídico supraindividual é aquele que transcende a esfera individual e se projeta em determinados grupos ou na sociedade globalmente considerada. Então, aqui a gente vai ter uma primeira classificação de bem jurídico supraindividual. O bem jurídico supraindividual coletivo e o bem jurídico supraindividual de natureza difusa. Então, supraindividual, acima do indivíduo. Eu não consigo identificar um titular daquele bem jurídico. Supraindividual coletivo é quando aquele bem jurídico ele está afeto a determinados grupos. Pessoas que não são determinadas, mas elas são mais ou menos determináveis. Então, digamos assim, as relações de consumo ou a tutela da saúde pública, né? O que são os crimes contra a saúde pública no Brasil? Então, vê aí um que está na moda agora, né? Violação de medida sanitária voltada a evitar a pandemia, a conter a pandemia. Isso é um crime contra a saúde pública. Mas quem é a vítima? Você consegue entender? Então, os caras violaram aí as medidas de isolamento, colocaram em risco, tal. Tá bom, mas mesmo que você identifique uma ou outra pessoa que acabou se contaminando, por exemplo, com esses casos. Quem é o titular desse bem jurídico saúde pública que foi arriscado por essa conduta? Não tem um titular. Mas você pode identificar, por exemplo, né? Esse crime contra a saúde pública cometido no Brasil vai afetar a população brasileira. Então, um grupo mais ou menos determinável, né? Não afeta o mundo inteiro, mas afeta a população brasileira. E, por outro lado, os bens jurídicos de natureza supraindividual e difusa é onde você visualiza que a sociedade como um todo, a sociedade globalmente considerada,
é afetada pela prática delitiva. Então, o ambiente é uma dessas categorias de bem jurídico de natureza difusa. Por isso que um problema ambiental do Brasil, principalmente esses de grande monta, né, de grande repercussão e grande catástrofe mesmo, então você pega aí os catástrofe de Mariana, de Brumadinho, aqueles incêndios na Amazônia, tudo aquilo ali é da conta disso que o pessoal fala, né? Ah, o que esse povo dos outros países estão interferindo aqui? Eles não têm nada com isso. Eles têm sim, gente. Eles têm muito a ver com isso. Por quê? Porque o ambiente não é um bem jurídico que pertence ao Brasil. Ah, mas a Amazônia, mas a Amazônia é uma parte do ambiente. O desequilíbrio que gera no planeta determinadas condutas, determinados desastres ambientais no Brasil, como esse, de proporções catastróficas, afeta o mundo inteiro. E é da conta do mundo inteiro, sim. Né? Essa é a característica do bem jurídico supraindividual de natureza difusa. Claro, lembrando, pessoal, que apesar de não ter aqui um titular do bem jurídico, né? Pega aí o ambiente, não tem titulares, não tem donos, né? Mas, mesmo assim, ele não deixa de envolver a pessoa enquanto um membro da comunidade, um membro sem rosto. Né? Isso interessa ao indivíduo de uma maneira geral. A referência a essa pessoa individualizada, ela pode ser direta ou indireta, porque às vezes eu posso ter um crime ambiental que afeta diretamente algumas pessoas, ainda que o bem jurídico em si não tenha nada a ver com um bem jurídico individual. E essa relação com a pessoa, o marco referencial individual, ele pode ser mais ou menos tênue. Ele pode ser mais próximo, ele pode ter uma referência individual mais próxima, mais acentuada, mais, né, assim, você dá para ver mais o perigo para a vida das pessoas, ou você pode ter um marco individual menos acentuado, mais distante do ser humano. Então, por exemplo, aqui, no delito de poluição hídrica, o marco individual é bem mais acentuado, é bem mais marcante. Por quê? Porque quando você pratica o crime de poluição hídrica, a chance dessa poluição causada em um curso de água de chegar a populações ribeirinhas é muito grande e prejudicar e afetar a vida dessas pessoas. Que não seja a saúde, mas pelo menos o abastecimento de água e etc. Agora, quando você tem um delito aqui de pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente, o marco individual aqui é menos acentuado. Ainda que você verificar, mas vai causar um desequilíbrio ali e a pesca que serve para a subsistência das pessoas vai ficar prejudicada. Sim, mas esse prejuízo ele está mais distante, ele está mais difícil de acontecer com a prática de uma conduta de pesca no período proibido. Então, ele é um crime que antecipa mesmo a punibilidade, que pensa em antecipar a punibilidade, por quê? Porque essa conduta, se repetida diversas vezes e por diversas pessoas, aí sim, o prejuízo individual vai ser imediato, né? Então, por isso que o legislador resolve criminalizar essa conduta de uma forma até antecipada, né? Aqui a gente tem uma classificaçãozinha dos bens jurídicos supra-individuais. Eles se classificam aqui em bens jurídicos institucionais. Bem jurídico institucional é quando a proteção supra-individual de algo é intermediada ou representada por uma pessoa jurídica de direito público. Então, a gente tem ali um exemplo, os crimes contra a administração pública. Quando você tem crime contra a administração pública, um crime de peculato, por exemplo, de má utilização, de utilização indevida, desvio ou subtração de recursos públicos por funcionário público. Qual que é o bem jurídico? O bem jurídico é a administração pública. Na verdade, a administração pública é a pessoa, vai estar representada na pessoa jurídica de direito público. É uma prefeitura, por exemplo, um governo do estado, governo federal. Quem foi? Contra quem foi esse crime
né? Quem é a pessoa, quem é a vítima, né, desse delito? Na verdade, a vítima é a coletividade como um todo, mas você coloca, você insere como vítima também a pessoa jurídica que está intermediando, que está fazendo o meio do caminho aqui entre o indivíduo e o bem jurídico, que é a administração pública. Ah, professora, mas a administração pública não é função? Não é mera função? Muda conforme o governo? Não, pessoal, a administração pública não é uma mera função. Se você entender que que se tutela nos crimes contra a administração pública não é a função de administrar, é a atividade voltada ao atendimento dos interesses públicos. Então, a administração pública é próprio dela que ela se volta a atender o interesse público, né? Então, ainda que seja fazendo contratos com particulares, etc., sempre tem que ter em vista o interesse público, a satisfação dos interesses da sociedade. Então, é isso que se protege, e quem vai fazer o meio de campo, quem vai intermediar a tutela supraindividual, nesse caso aqui, entre o indivíduo e a administração pública, é uma pessoa jurídica de direito público, que nós vamos identificar no caso concreto, inclusive, como uma vítima do delito, ao lado da coletividade, né? Depois a gente tem os bens jurídicos supraindividuais coletivos. Os coletivos, bens jurídicos que a gente já viu, saúde pública é um exemplo, que eles vão afetar, eles não têm titularidade também, mas eles vão afetar um grupo mais ou menos determinável de pessoas. Então, crimes contra a saúde pública no Brasil podem afetar a população brasileira, dependendo do caso, apenas a população de um determinado estado, né, que pode ser afetada por aquela conduta. Então, a gente vai conseguir identificar mais ou menos uma coletividade. A relação aqui, portanto, é mais intensa com os indivíduos, mais intensa, mais perceptível, menos tênue e menos volátil, né? Agora, os bens jurídicos supraindividuais difusos, né, que a gente vê essa tutela pulverizada, digamos assim, onde você não enxerga de fato, a não ser em alguns casos em que pessoas tenham sido diretamente afetadas, mas você não enxerga de fato um número determinado de pessoas, na maioria dos casos. Então, o caso do ambiente, dos crimes contra o ambiente, a relação entre o indivíduo e o bem jurídico supraindividual é bem menos intensa, é mais tênue, ela é pulverizada, por isso que ela é chamada de difusa. Outras peculiaridades sobre o ambiente enquanto bem jurídico penal. Peculiaridades, mais algumas peculiaridades sobre o ambiente enquanto bem jurídico penal. Primeiro não, né? O que diz respeito a esse tema agora, esse problema, é a respeito da imprecisão do termo ambiente. Olha, para eu conseguir fazer ou realizar uma tutela penal de um determinado bem jurídico, eu tenho que precisar os contornos da incriminação. Então, afinal de contas, para eu criminalizar condutas lesivas contra o ambiente, eu preciso saber, primeiramente, o que é ambiente. O que é meio ambiente, né? Que é uma redundância. Então, conceitos de ambiente, concepções de ambiente. A primeira que nós temos é essa concepção chamada globalista ou totalizadora, segundo a qual o ambiente é todo o conjunto, olha só, todo o conjunto de elementos naturais e artificiais. Então, não só os elementos naturais, mas também os artificiais, construções, cidades, que circundam o ser humano e se relacionam com a vida dele. Então, que estão ao redor do ser humano e que interagem com o ser humano de diversas maneiras. Pode ser na sua formação ético-cultural, na sua formação físico-psíquica, na sua formação socioeconômica, pode ser na sua qualidade de vida, de fato, na sua saúde, qualquer coisa. Então, qualquer coisa que interage com o ser humano é ambiente. Tudo que está ao redor
e que eu utilizo basicamente nas minhas atividades fundamentais, no meu dia a dia e etc. Então, tudo vai ser considerado ambiente. A natureza, o urbanismo, a paisagem, a beleza natural, o patrimônio histórico-cultural, tudo, basicamente, né? Então, isso é uma concepção globalista de ambiente. Depois, a gente tem uma concepção restrita, que é o oposto, que vai dizer que ambiente, no conceito de ambiente, só estão incluídos os elementos naturais de titularidade comum e de características dinâmicas. Titularidade comum significa não tem como apreender, não tem como privatizar. Eu sei que agora a água pode ser privatizada no Brasil, né? Mas a água, de uma maneira geral, ela não pode ser apreendida, ela não pode ser privatizada. Então, titularidade comum é de todos. O ar atmosférico, a mesma coisa. Características dinâmicas que mudam conforme o tempo, que se alteram a qualidade da água, a qualidade do ar, etc. E, além disso, são veículos básicos de sustentação da sobrevivência do ser humano na Terra. Então, eu vou pegar todos os elementos naturais, vou colocar assim na mesa e vou ver, bom, quais deles são de titularidade comum? De todos. Ah, são esses dois. Ah, coincidentemente, esses dois também são aqueles que são essenciais para a sobrevivência do ser humano na Terra. Então, eu vou excluir todo o resto. Basicamente, só reconhecer como ambiente a água e o ar. Eu vou excluir a fauna, eu vou excluir a flora, eu vou excluir o solo, eu vou excluir o som, né, digamos, por causa da poluição sonora. Eu vou excluir os outros recursos naturais que o ser humano não utiliza para sua sobrevivência e que podem ser apropriados, como combustíveis, minérios, etc. Tudo isso vai estar excluído do conceito de ambiente. E, por último, a gente tem uma concepção intermediária, que é chamada de ampla, mas não amplíssima e nem totalizadora, segundo a qual o ambiente ponto de partida para conceituar ambiente é precisamente esse sentido natural, já excluindo os elementos artificiais. Então, os recursos dados pela natureza. Mas ela não vai, essa concepção, se restringir ao ar e à água. Ela vai abarcar todos os elementos fundamentais, não apenas para a sobrevivência do ser humano, mas que vão atingir a sua qualidade de vida, de uma maneira geral, né? Não só a sua saúde, mas o seu desenvolvimento das suas potencialidades, inclusive o aproveitamento dos espaços públicos naturais. Então, o ambiente, aqui dentro do conceito de ambiente, nós teremos a água, o ar, é claro, porque eles são esses elementos naturais que são importantes para a sobrevivência do ser humano, mas não é só isso que importa para a qualidade de vida do ser humano. O solo também é importante, a fauna também é importante, a flora e a relação entre o ser humano e esses espaços. Então, a utilização racional desses recursos, a obtenção de combustíveis, tudo isso vai fazer parte dessa proteção ambiental, né? Então, todos os recursos explorados dentro do ambiente, os recursos naturais que o ser humano utiliza para a fabricação dos seus objetos que ele utiliza no cotidiano e para sua alimentação, tudo isso integra o conceito de ambiente. Porém, ficam excluídos, aliás, todos os elementos artificiais. Quer dizer, tudo que não for elemento natural resta excluído do conceito de ambiente. Então, o ordenamento territorial, o urbanismo, o patrimônio cultural, histórico, artístico e etc. Tudo isso está fora do conceito de ambiente, tá? Outra distinção importante que nós temos que fazer com relação a bem jurídico
É a diferença entre bem jurídico categorial e bem jurídico específico. Bem jurídico categorial e bem jurídico específico. Nem todo crime vai ter essa distinção entre os dois, mas nos crimes ambientais a gente tem isso muito marcantemente. Bem jurídico categorial é o objeto genérico de proteção, é o bem jurídico genérico da proteção penal. E o bem jurídico específico, também chamado de bem jurídico em sentido técnico, ele é uma parte, ele é uma especialização do bem jurídico categorial. Então, por exemplo, nos crimes contra o ambiente, a gente tem aqui um exemplo de um crime contra o patrimônio florestal, nós temos que o ambiente é o bem jurídico categorial, é o objeto genérico de proteção, é o valor genérico que está protegido pela norma penal, que está reconhecido como bem valioso na norma penal. E o bem jurídico em sentido técnico, qual é a parte, qual é a fração daquele bem jurídico categorial que foi afetado ou que se visa proteger nesse artigo 38 do Código Penal, da Lei dos Crimes Ambientais, certo? Então, veja, um crime contra o patrimônio florestal, então, um crime aqui, ó, de destruir floresta de preservação permanente, destruir ou danificar floresta de preservação permanente, é uma conduta que afeta o ambiente. Sem dúvida nenhuma, é uma conduta que lesiona o bem jurídico ambiente. Mas qual porção do ambiente? Porque a gente acabou de ver que o ambiente é composto de várias porções. Então, tem água, tem ar, tem solo, tem fauna, tem flora. Opa, tem a flora. Então, o bem jurídico em sentido técnico é o bem jurídico patrimônio florestal ou a flora brasileira, né? Digamos assim. Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605, de 1998. Vamos classificá-la, vamos ver como é que foi o tratamento jurídico ou a escolha da Lei dos Crimes Ambientais. Lei dos Crimes Ambientais adotou uma concepção amplíssima de ambiente. Não foi nem a restrita, nem a moderada, nem a intermediária, aquela concepção intermediária, mais racional. Ela adotou, de fato, uma concepção amplíssima, porque ela inseriu dentro da Lei de Crimes Ambientais uma seção que trata dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Ou seja, ela adotou uma concepção segundo a qual o ordenamento urbano e o patrimônio histórico-cultural integram o conceito de ambiente. E eu não preciso fazer nenhuma referência nesses tipos penais digamos assim, a uma lesão a um recurso ambiental. Então, por exemplo, um crime contra o ordenamento urbano, que é o crime de construção ilegal, é você construir em um solo não edificável, onde você não pode construir, não necessariamente é um solo não edificável por questões ambientais. Ele pode ser um solo não edificável por questões históricas apenas, por exemplo, ou por questões de não é possível construir determinado tipo de coisa aqui por causa da mobilidade urbana, vai dificultar e etc. Então, isso já está intrínseco aí à agressão ao ambiente, nem precisa fazer uma referência, porque essa lei adotou, de fato, uma concepção amplíssima, não é? Questões genéricas também, um problema a ser discutido na tutela penal do ambiente no Brasil é a situação ou a ideia de direito penal simbólico. Então, qual é o problema que se coloca aqui para a gente analisar? Bom, que o direito penal, que o ambiente é um bem jurídico relevante, que merece tutela penal, que merece a tutela penal, isso é indiscutível, né? Essa intervenção do direito penal para proteger o ambiente. É um bem jurídico de natureza supraindividual difusa,
essencial à sobrevivência do ser humano e ao desenvolvimento das suas potencialidades. Mas agora é que vem o problema, a questão. Tudo bem, mas e a intervenção penal promovida pela Lei 9.605 para punir essas condutas atentatórias contra o ambiente e regulamentar, atender ao dispositivo constitucional que manda criminalizar essas condutas? Essa intervenção penal dessa lei, ela é de fato capaz de tutelar o bem jurídico ambiente com eficiência? Bom, nós temos aqui alguns problemas, dentre vários que a gente vai estudar nessa disciplina, alguns problemas básicos da Lei 9.605. Então, primeira coisa, existe uma coincidência quase total entre infrações administrativas e crimes ambientais. O que é isso? A gente tem um decreto que visa regulamentar a lei dos crimes ambientais, apesar dele ser um decreto posterior a ela, ele é de 2008, né? Ele não é concomitante com ela, ele não veio junto para fazer essa regulamentação, ele veio bem depois. Mas ele é um decreto que traz infrações administrativas. As infrações administrativas contra o ambiente, ao passo que a Lei 9.605 traz os crimes ambientais. Bem, o que acontece ali? A maioria das infrações, ou melhor, a maioria dos crimes ambientais, das condutas previstas como criminosas, são repetições, são também infrações administrativas. Na realidade, como a infração administrativa veio depois, né? É, na verdade, ela que é uma repetição dos crimes ambientais. Então, olha só, o raciocínio é o seguinte: se o direito penal ele intervém de forma subsidiária, quer dizer, como o último recurso, para incriminar aquelas condutas mais graves, qual é o sentido de eu ter uma quase coincidência entre infrações administrativas e crimes ambientais? Porque tudo bem você ter um crime que seja também uma infração administrativa. Tudo bem, isso acontece, por exemplo, nos crimes de trânsito. A gente tem algumas infrações administrativas, alguns crimes que são também infrações administrativas, né? E nós temos infrações administrativas que não são crimes. Mas aqui a gente tem uma quase total coincidência entre umas e outras. Isso significa que para o nosso legislador não tem diferença entre crime e infração administrativa. E de fato não tem mesmo. De fato não tem mesmo. Mas isso, o que isso demonstra? Isso demonstra que o direito penal não precisava ter direito penal, bastava o direito administrativo. Já que o direito penal ele não seleciona as condutas mais graves, ele repete todas as infrações administrativas, quase todas as infrações administrativas, isso significa que há uma desconfiança, há um indício de que a lei dos crimes ambientais ela seja meramente simbólica. Quer dizer, olha, vamos chamar de crime essas coisas todas aqui, porque a gente vai estar prestando uma satisfação, a gente vai prestar uma satisfação, vai dar uma satisfação para a ordem internacional que pressiona o Brasil desde a década de 70 para preservar o ambiente de forma mais eficaz, de forma mais severa, inclusive com incriminações, né? Então, quando a gente vê essa, entre outros problemas, que as infrações administrativas, elas são os crimes ambientais e vice-versa. Eu não tenho um rol de infrações administrativas muito maior do que os crimes ambientais. Eu percebo que o legislador, ele de fato, ele reconhece que as duas coisas são a mesma coisa, que tem a mesma gravidade, a mesma magnitude, e que o direito penal está sendo utilizado aqui apenas para dar uma satisfação. E, precisamente, dar uma satisfação é que é o caráter simbólico do direito penal. O que é o símbolo? O que significa
é o caráter simbólico do direito penal, é a importância que ele carrega. O direito penal, quando você fala em caráter simbólico do direito penal, você não está falando de uma coisa errada do direito penal, ele é simbólico. Ele tem o seu símbolo, a sua carga, a sua marca, o seu rótulo, é inerente a ele e à natureza das suas sanções, né? A privação de liberdade, etc. Então, nessa circunstância, o problema não é o direito penal ser simbólico, não é ele ser utilizado como olha, estamos criminalizando isso, tá, gente? Então, tá vendo? Agora, isso aqui é importante, porque o direito penal está tratando dessa matéria. Isso é inerente ao direito penal. O problema é ele ser meramente simbólico. O que é um direito penal meramente simbólico? O que é a intervenção penal meramente simbólica? É uma intervenção penal, por exemplo, ineficaz. Por quê? Porque cria tipos penais com uma redação legal confusa, extremamente ampla, que viola o princípio da legalidade. Quando essa lei penal traz um sistema de sancionamento penal assistemático e confuso, que gera confusão até no Supremo Tribunal Federal, quando vai falar, por exemplo, de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, nós temos aqui péssima definição de condutas incriminadas, nós temos o direito penal sendo utilizado como prima ratio para tutelar, ou melhor, para incriminar condutas de baixa ou nenhuma lesividade ao bem jurídico, que poderiam perfeitamente se circunscrever à esfera administrativa, como ocorre, por exemplo, na relação entre crimes de trânsito e infrações de trânsito. Então, tem coisa que é infração de trânsito e que não é crime de trânsito. Isso aqui, na lei dos crimes ambientais, praticamente não ocorre. Então, há muitas coisas incriminadas que deveriam ser apenas, então, somente infrações administrativas. E, com tudo isso, a gente só pode concluir que a lei dos crimes ambientais, a sua intervenção penal, serviu apenas para prestar uma satisfação mesmo, para responder esses organismos internacionais que estavam pressionando o Brasil para ter uma legislação penal específica, tá certo? Pessoal, vocês falaram que vai até 10h20, mais ou menos, né? Normalmente? Isso, professor, é esse horário. Geralmente esse horário mesmo. Bom, então, eu vou deixar esse tópico para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro, porque aqui a gente vai entrar em tipo de injusto, estrutura do tipo de injusto. Se eu começar agora, a gente só vai terminar mesmo mais tarde, né? E aí a gente termina isso aqui no próximo encontro, certo? Paramos aqui em tipo de injusto ambiental. Combinado. Ok. Vocês têm alguma pergunta, gente? Eu não parei de falar 1 minuto. Não, professora. Por causa do tempo. É bem simplificado. Então tá bem. Então, eu vou anotar aqui pra gente qual foi a nosso conteúdo de hoje. E deixa eu parar aqui a gravação. Essa gravação fica disponível para vocês, né? Fica.